pregar hoje, estou tentando fugir, porque não gosto muito de repetir o mesmo assunto por muito tempo, e tenho falado sobre isso, mas não sou eu que mando, né? Alguns obreiros aqui já ouviram falar recentemente sobre isso, vem falando sobre isso, mas o Espírito Santo tem colocado no meu coração, possivelmente você já vai ouvir outras vezes também, né? Quem manda é ele, né? Pastor Gilmar, manda quem pode e obedece quem é crente, quem é servo. Amém? Hoje pela manhã o assunto foi o céu, e agora à noite também é o céu. E o Bruno de Lobo cantou aqui: prega a igreja, ora a igreja, avança a igreja. Como que é? Força a igreja. Continua pregando, continua cantando, continua servindo, continua anunciando, porque Jesus está voltando. E a gente sabe, irmãos, que nós todos um dia teremos que nos apresentar a Deus, aquele que nos fez, que nos salvou. As irmãs estudaram nesta manhã junto conosco sobre o céu, a pátria eterna, a pátria celeste, a pátria dos salvos. E os crentes irão para o céu, mas os não crentes não irão. Amém, irmão Lorival? A Bíblia diz que haverá um tempo, chegará o dia em que esta vida findará. E as irmãs estudaram de manhã que quando isso aconteceu, o pó volta, o corpo volta ao pó, mas o espírito volta a Deus. Vai ter que encarar Deus. Um dia todos nós teremos que encarar a Ele. Isso o que significa o espírito voltar a Deus? Significa voltar à dependência dele, voltar aos domínios de Deus. Por enquanto meu espírito está aqui dentro desse corpo, mas quando esse corpo tombar, eu terei que me apresentar a Deus para entrar num estado eterno, salvo ou perdido. Se salvo, céu; se perdido, o inferno. Não existe três caminhos. Eu sei que é uma palavra dura para esta noite, eu estou tentando fugir dela já faz dias. Mas não existe três caminhos, existem dois caminhos, e os dois são eternos. Um leva ao céu e o outro ao inferno. Amém? Ô Josué, amém? Eu sentia a falta do senhor hoje na IBD. O senhor não estava lá para falar. 117, faltou ele, né? Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16. É um versículo conhecido, é um assunto conhecido de todos os irmãos. Eu já falei outras vezes, vou falar uma vez mais, talvez com algumas coisas diferentes, mas é um assunto que o Senhor quer que nós ouçamos esta noite. Marcos capítulo 16, no versículo 15. Eu gosto de fazer essa introdução para que a gente tenha bem claro, Jonathan, Marcos, Rosa, bem claro o desejo de Deus, o propósito de Deus para nós, enquanto aqui na terra. E disse, quem disse isso, irmão? Foi Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, diga comigo, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. De novo, quem crê e for batizado, será salvo. Quem não crê, será condenado. Esse
esse versículo é conhecido, não, pastor Gilmar? Bastante conhecido. Quantas vezes o senhor já pregou sobre esse versículo? Quantos livros, quantas pregações nos lares? Trata-se de dois estados eternos: salvo e condenado. Salvo e não salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus nem repete ali, quem não crê. Jesus nem repete, e não for batizado. Porque quem não crê não se batiza. O batismo é uma sequência da sua fé. Aquele que crê segue para o batismo. Quem não crê não vai se batizar, não vai dar o outro passo. Não é, Elisa? Quem crê, você crê, Robinho? Você é batizado, Robinho? Eu sei que é. Quem não crê será condenado, Joaquim. E a condenação é essa, disse Jesus, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Eu quero ser bem didático para que você compreenda esta noite. É uma mensagem difícil de pregar numa aula. E não é uma mensagem talvez para o dia de hoje. É do grupo de si, mas a ordem de Jesus é que nós preguemos o Evangelho, ide por todo mundo. Quando Jesus disse assim, olha, o Evangelho precisa ser pregado em Jerusalém, Samaria, Galileia, até os confins da terra, nós entendemos que nós estamos no confins da terra, porque não começou aqui, começou lá. O Brasil é o confins da terra para os judeus que receberam essa ordem de Jesus. Agora vejam, irmãos, a igreja tem pregado, nós temos pregado, os pregadores têm pregado, têm investido em missões, têm feito aquilo que a Bíblia diz. Todos os domingos nós estamos aqui, os sábados de manhã, nos domingos, na segunda, nas quartas, na sexta, na terça, na sede, na quinta, de dia, de noite, a igreja tem pregado. E qual é o propósito da pregação? Gerar fé no coração do crente. Josué, se não crer, vai ser condenado. Se crer e for batizado, será salvo. Mas para crer, precisa ouvir. A Bíblia diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então urge que se pregue a palavra, que se pregue a palavra, que se pregue, que se invista, quantas vezes pudermos, para que a palavra alcance o coração do pecador e gere fé, e esta fé leve ele a ser salvo, leve ele à salvação. Nós aprendemos aqui hoje pela manhã um assunto tão glorioso, né? Bênção. O céu é lindo, o inferno é triste. A lição falou das características do céu. Não. Mas nós vimos também, eu fiz questão de passar uma relação de nações, países onde Deus é desse tamanhozinho lá. Qual a primeira nação? Suécia. 85% da Suécia são ateus. Qual é a segunda? Dinamarca. 80% da Dinamarca são ateus. Qual é a terceira? Japão. República Tcheca. O Evangelho não alcançou eles, por isso eles não creem. Mas para ser salvo está aqui, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, mas para crer precisa ouvir a palavra, precisa ouvir o Evangelho. É a palavra que gera fé, é a palavra que nos faz crer. Então o desejo de Deus, o propósito de Deus é que a igreja pregue, e é o que nós estamos fazendo aqui esta noite, é o que nós fazemos todas as noites.
E até mesmo no coração dos crentes que já são crentes, precisam pregar para que a fé não desfaleça. Porque Jesus disse assim: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, pastor Gilmar, achará fé na terra? Ah, vai achar a fé aqui, irmãos, amém? Olha, pelo amém vai ser muito pouco. Pelo amor de Deus, amém, irmão? Amém! Oh, Jesus, ajuda aí. O homem precisa crer para se livrar da condenação eterna. Quem não crê será condenado. Glória a Deus. E a Bíblia diz, Paulo escreve em Romanos capítulo 1, que o Evangelho, a pregação do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É somente daquele que crê. Quem não crê será condenado. Glória a Deus. E a Bíblia diz também, em várias passagens, mas eu anotei aqui, 1 Timóteo 2, que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, para que todos alcancem o céu. O desejo de Deus é que todos nós nos encontremos no céu, pastor Joel. O desejo de Deus, irmã Jane, é que esta igreja toda, esses irmãos que estão aqui e os que não vieram hoje, se encontrem um dia no céu. Todos vão chegar lá, pastor Josué, se Deus quiser, né? Amém? Deus não quer que ninguém se perca, irmão. Porém, o que a gente tem visto é que, com todo o esforço que a igreja tem feito, toda a pregação, todos os investimentos, todas as oportunidades que Deus tem dado para que a igreja pregue, anuncie, propague o Evangelho através dos meios de comunicação, através das literaturas e tantas outras coisas, investindo até, às vezes, valores altos na pregação do Evangelho, mesmo diante de tudo isso que a igreja tem feito ao longo desses 20 séculos. O que a gente tem visto, irmãos, é que mesmo com todo esse investimento, pastor Josué, com todo esse esforço, faz mais de 30 anos que eu prego, o senhor deve fazer mais. Talvez aí estão mais. Não muito, né? Mas a verdade é que o Evangelho vem sendo pregado há séculos. E hoje nós estamos aqui e continuamos pregando. Mesmo diante de tudo isso, infelizmente, poucos creem. Poucos creem. E por isso, poucos se salvam. Nós falamos nesta manhã, e na lição de domingo passado, com muito mais ênfase, sobre a porta estreita. Jesus disse assim: olha, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho, poucos são os que a encontram. Graças a Deus que nós encontramos esta noite. Graças a Deus porque nós estamos aqui, porque nós encontramos a porta, e o caminho do céu precisa ser encontrado, precisa ser buscado. Glória a Deus. Infelizmente nem todos que ouvem a palavra acreditam. Pelo menos no nosso planeta, o que a gente tem visto é que a maioria entra por aqui e sai por aqui. Outra parte entra por aqui e sai por aqui mesmo, nem chega lá na outra orelha, no outro ouvido. Por isso, nem todos se salvam. Certo, Diogo? Porque nem todos creem. Para ser salvo precisa crer. Amém?
Evangelho, infelizmente, Josué, nem todos creem. Porém, a mensagem que eu quero trazer esta noite é sobre um lugar que existe, aonde todos creem. Todo mundo que está lá crê, mas crê muito mais do que o Senhor. Todo mundo que está lá acredita em Jesus, acredita que existe um caminho, que existe. Rapaz, o negócio aqui está lá, Josué, esse cara quer me derrubar aqui, né? A tal da pilha. Existe um lugar, irmão, onde todo mundo acredita em Cristo, aonde todos acreditam na salvação, aonde todo mundo ora, busca Deus constantemente, 24 horas por dia. Porém lá ninguém se salva, não se salva e nem poderão se salvar jamais. E este lugar, irmão, chama-se inferno. Que lugar é esse, pastor? O inferno. Dura esta palavra, eu sei que é. Lá no inferno todos creem. O lugar onde todos creem em Deus. Todos oram o tempo todo, buscam a Deus. O lugar onde tem mais crente no universo. Tem mais crente lá do que no céu. Porque muitos são os que se perdem. Todo mundo lá, Lorival, tem mais fé do que eu, tem mais fé do que todos nós aqui. Porém não há mais esperança. Lá não tem mais oportunidade de salvação. Irmãos, é duro pregar isso, mas eu tenho que pregar. Não sei se eu vou precisar pregar outras vezes. Glória a Deus. Todo mundo lá no inferno, irmão, são crentes. Não existe nenhuma pessoa, nenhum ateu no inferno. Aqui no Brasil tem quantos por cento? Quantos por cento do Brasil é ateu? 1%. Segundo o Datafolha, nós vimos hoje. 1% do Brasil, o Brasil é um país cristão. Porém lá no inferno não tem, irmã Renata, nenhum ateu. Todo mundo lá crê, é crente, mas é crente mais do que eu. Mas não poderão se salvar mais. A minha mensagem está baseada numa passagem, numa história que Jesus conta em Lucas capítulo 16, do versículo 19 em diante. Eu gostaria de ler junto com os irmãos. A Bíblia fala muito do inferno, fala do céu também. Quantas vezes fala do céu? 699 vezes. Aprendemos hoje de manhã. A Bíblia fala, a lição está dizendo 699 vezes a Bíblia fala do céu. Mas a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Por que, pastor? Para nos alertar, irmão. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta deste rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, acabou, irmão. Não tem conversa, não tem purgatório, não tem meio termo. Você creu em Jesus, céu, não creu? E lá no inferno
O rico ergueu os olhos e já estava em tormento. Viu de longe Abraão. O mundo espiritual é assim. E Lázaro estava gozando no seio de Abraão. Os dois partiram e se conheciam e continuaram se conhecendo lá, porque na eternidade vamos nos conhecer. Próximo versículo. E clamando, dizendo: olha, você tem preguiça de orar? Lá no inferno é 24 horas orando. Eles não param de clamar. Ei, Manuel? E clamando: Pai Abraão, tem misericórdia, Pai Abraão. Manda esse miserável desse mendigo aí. Esse cara ficava na porta da minha casa e eu dava esmola para ele. Manda um Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Só um pinguinho, Josué, porque eu estou atormentado nessa chama. Próximo versículo. Porém Abraão disse: olha, filho, lembra bem, você recebeu os teus bens em vida e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e você é atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não podem ir tão pouco de lá para cá. Então ele continuou orando e disse: eu te rogo, pois, ó pai Abraão, que mandes alguém lá na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Dê testemunho lá para eles, fale para eles, pregue para eles, para que eles possam crer e ser salvos, e não venham também para este lugar de tormento. Se fosse hoje, Abraão dizia assim: olha, não tem conversa não. Lá está o pastor Daniel pregando, está o pastor fulano pregando, está... Ele respondeu: tem Moisés e tem os profetas, por que vocês não ouvem? Ele continuou orando. Não, pai Abraão, por favor, manda alguém, porque se algum dos mortos for ter com eles, eles arrepender-se-iam. Porém ele disse: se não ouve nem a Moisés e os profetas, vai ouvir um defunto? Próximo versículo. Tá bom, aí já muda o teor do tema. Duro, né, irmãos? Lá no céu, pastor Abel, o senhor já ouviu pregar sobre isso? Lá no inferno está cheio de crente. Todos os que pedem a salvação chegam lá e se convertem, porque a hora que chegam lá, irmã Jane, dão de cara com a realidade. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Então aquilo que o pastor pregava lá, que os irmãos cantavam, que os crentes, existe, realmente existe, agora eu estou aqui, agora eu quero sair daqui. Tarde demais. Tarde demais. E agora? Aqui na terra, muitos desprezam a Bíblia, zombam da Bíblia, zombam do pastor, mas quando chega lá, porque não tem conversa, você não precisa acreditar mais, você já está vivendo agora. E outra, o cara chegou lá, o rico chegou lá e viu que o negócio era sério, viu inclusive o mendigo lá. Você vê que conversa é essa? É porque o mendigo era crente. Não, mas eu também sou. É que você se converteu agora, né? Agora não adianta mais. Amanhã pode ser tarde, né, Magal?
todos lá são crentes. Todo mundo lá no inferno são crentes, são cheios de fé, acreditam, até o diabo crê e estremece. E os que estão lá, todos eles aceitam o fato de que Jesus é o Salvador, porque Jesus é conhecido lá, Jesus é que criou o inferno, ele manda lá. Ele é o chefe lá, não é o diabo não. Não, porque o inferno está na mão, não está nada não. Tem esse negócio não, o diabo é o servo de Jesus. E ele faz o que Deus permite. Quem manda lá, e em tudo, é Jesus. A Bíblia diz que o Pai colocou ele acima de todas as potestades. Acima de tudo. Deu a ele toda a autoridade. E ele me disse, é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Todos os que estão lá creem em Jesus, creem no sangue de Jesus, creem na palavra, são crentes, mais crentes do que nós. Aqui é possível que tenha alguns aqui que dizem, eu estou indo lá, não sei se lá no inferno, não, todos são crentes fervorosos, oram o dia todo e jejuam porque não tem comida. Beleza, é ruim para ir lá, viu? Aqui a gente fala, alguns aceitam, outros rejeitam. Lá, quem vai para lá, não tem dúvida. Jesus é o Salvador. Jesus é o caminho. A palavra de Deus é que conduz ao céu. Existe o céu, existe vida eterna e existe o inferno. Só que chegou lá, não adianta crer. Porém, todos creem, porque lá você não precisa acreditar em algo futuro, já é a realidade. É a mesma coisa que eu perguntar, Josué, você crê que existe banco? Claro, estou sentado em um, pastor. Como não crê? O senhor crê que existe microfone? Claro, estou com o microfone na mão. Aí você pergunta, você crê que existe o céu? Nós falamos aqui hoje pela manhã. E o inferno? E nada, sabe? Mas quando chega lá, vira fervoroso. E aí? Aí é tarde. Todos os que estão lá, que já partiram, sabem que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Agora eles acreditam que Jesus morreu na cruz para tirar eles de lá, mas eles rejeitaram. Agora eles acreditam que existe um plano de Deus para a salvação eterna, mas é tarde demais. Lá existem bilhões de pessoas, bilhões, que um dia passaram por aqui, ouviram a palavra de Deus, zombaram, rejeitaram. Hoje não. Você quer aceitar Jesus? Amanhã. E aí caíram lá. Eles disseram, não, agora eu quero Jesus. Cadê Jesus? Não, ele não está aqui não. Salvação era lá, enquanto você estava com vida. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Todos eles lá são crentes, irmão. O homem rico, ele se converteu. Hein, Rodrigo? Se converteu. Ele não queria se converter, mas lá no inferno ele se converteu. E ele começou lá. Pai, Abraão, tenha misericórdia. Não tem misericórdia aqui. Então, Pai, ouve o meu clamor. Manda, eu tenho 5 irmãos. Não é possível que os meus irmãos vão vir tudo para cá. Manda alguém para lá para avisar eles. É tarde demais. Tem Moisés lá pregando. Tem os profetas lá pregando. A igreja de Vila Angélica está lá pregando. A igreja de Sorocaba, a igreja do Brasil, tem pastor lá no Canadá pregando, tem pastor lá em Cuba, não tem? Pregando. Os irmãos vieram de lá e ouviram a palavra lá, se converteu lá. Tem muito pastor lá pregando lá no Canadá? Tem. Toronto, né? Ouçam Moisés, ouçam os profetas.
não, mas amanhã não adianta mais crer. Hoje é o dia aceitável. Eu terminei a escola bíblica dominical hoje dizendo para os nossos irmãos, tinha 30 e poucos irmãos lá, né? Eu terminei a escola bíblica dominical dizendo assim: irmãos, faça tudo o que vocês puderem e um pouco mais. Como é que é o nome do seu genro, pastor Abel? Seu genro? Esse que está aí, o nome dele? Filho. Hã? André? O André estava aqui. E André? Eu tenho que dizer assim: faça tudo o que for possível e o que não for, para você ir para o céu, para você alcançar a pátria celeste, a vida eterna. E eu digo esta noite: faça o dobro para você não ir para o inferno, para você não partir desta vida sem Jesus, para você não entrar em condenação, porque caiu lá, acabou. Senhor, não tem Senhor. Glória a Deus. Jesus narra esta história com a precisão de quem conhecia tudo, conhece o céu, ele conhece todas as coisas. Ele é o Senhor, e ele destaca um homem para representar toda a raça humana, para representar todos os homens sem Deus, que representa milhões e milhares de homens que estão lá. Esse homem se tornou um crente fervoroso. Ele passou a crer em Deus. Ele via o mendigo ali, falava de Jesus para ele, mas ele não. Deus te ama. Deus é dinheiro no bolso, como alguns ricos dizem, né? Ele tornou-se um crente fervoroso. Ele passou a acreditar em Deus, ao ponto de dizer assim: olha, Senhor, tem que pregar lá para os meus irmãos, alguém tem que pregar lá. E começou a orar e disse assim: olha, estou nesse lugar de tormento aqui. Agora ele acreditava que existia um caminho de salvação, que existia uma forma de se salvar. Ele estava lá, ele estava vendo o diabo lá com os seus demônios atormentando ele, as chamas, e ele via Lázaro do outro lado. Não podia ir lá, porque tinha um abismo intransponível, mas ele podia ver. E Jesus narra essa história para que nós, nesta noite, creiamos. E quem crê e for batizado, quem não crê, você crê, irmão? Quem crê e for batizado, quem não crê? E Lázaro não creu em vida, mas quando caiu lá, ele creu. Não, tem que ir lá pregar. Tem que ir lá pregar. Ele poderia, ele cria que se alguém fosse lá, poderia convencer os familiares deles a aceitar Jesus. E Abraão disse assim: olha, Abraão aqui representa o Pai, representa Deus. Disse: olha, os profetas estão lá. Está entendendo, irmã Renata? Está entendendo, irmão? Pai Abraão, manda alguém para pregar, mas agora ele acredita na palavra. Olha, ele tem fé, irmão. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer assim: vai alguém lá fazer uma oração para aquele homem lá, para pregar para ele, quem sabe ele se converte. Já ouviu tantas vezes, não vai. Mas ele está mais crente do que nós. Se o senhor mandar alguém lá, eles vão se converter. Mas lá no inferno, a oração não é ouvida, a súplica não é atendida. O pastor Daniel, a gente queria, domingo passado, teve uma pregação valente, fervorosa, cheia de profecia. Até eu recebi uma profetada aqui, que foi uma bênção. Mas hoje a profecia não é o rico e o Lázaro, é o inferno e o céu. Você quer ir para onde? O céu é para quem crê. Quem crê e for batizado, vai para o céu. Pastor, eu só creio e não quero batizar ainda. Se vira com Deus. Não espere chegar lá.
Porque depois que chega lá, acabou. Pode orar, pode crer, pode... vai ter que jejuar. Pode fazer o que quiser. O céu é para quem crê e for batizado. Glória a Deus. Esse homem agora, ele, mesmo sabendo que já estava perdido, condenado, ele se converte de tal maneira que ele começa a interceder pelos outros. Não, Senhor, não é possível, meus irmãos não podem vir para cá, a terra está cheia de pecadores, manda alguém lá, alguém tem que ir lá. Senão já tem alguém lá. Tem um monte lá. Um monte de profeta lá, Moisés está lá, os representando a lei. Não, Senhor, mas se for um morto, alguém que ressuscite, for lá. Não, não vai. Porque a Bíblia, irmãos, ela não se preocupa em provar que ela é a verdade. Está lá a Bíblia, quem crê nela vai ser salvo, quem não crê não vai ser. Pode espernear, pode achar, pode. Bom, o céu é uma cidade, é uma pátria, e existe um dono. Quem é o dono do céu? Jesus. Ele é o caminho, ele é o dono, ele é a porta e ele tem a chave. Não, eu entro pela janela, o céu não tem janela. O céu tem uma porta. Como chama a porta? Jesus. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos, aquele que crer e for batizado. Quem disse ela é a porta que falou. Eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. Quem disse isso foi o dono do céu. Não tem como chegar lá sem a permissão e sem a condução dele. E o que ele disse é assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No outro domingo eu deixo os irmãos que ficam ali para pregar. Né, Gilmar? Deixa o pastor Gilmar, o Nivaldo, fazer igual Paulo, 2 Coríntios 11: oxalá me suportasseis. Suporte-me um pouco mais, porque estou zeloso de vós. Conselho de Deus, versículo 2 do capítulo 11: pois temo que assim como a serpente enganou a Eva, da mesma forma corrompa o sentido de algum de vocês, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. A mensagem é esta: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Como o Unival tem um glória ali, rapaz. Saiu um glória aqui, irmão, no púlpito. Amém? Oh, aleluia. E aí, moço? Não, Jesus é o caminho, Ele é o Salvador. Vamos orar, vamos clamar. Pai Abraão. Tudo inútil. Lá no inferno não adianta orar. Lá no inferno não adianta clamar. Lá é um lugar que todos acreditam, mas a fé de quem está lá não tem mais nenhum efeito na vida daquele que já está lá. Não adianta crer. O que a gente precisa fazer é crer aqui para evitar o inferno. Porque quem vai para lá pode ter fé, pode crer, pode orar, pode profetizar. Deve ter uns profetas lá, né? Os reteté do fogo. Fogo estranho, chama, tormento. É tarde demais. Quem vai para lá não tem mais chance. Muitos pregadores já não querem mais pregar sobre o inferno. Muitas igrejas já não podem falar mais do inferno. Mas eu preciso falar, irmão, porque Jesus quer que fale. Porque Deus quer que fale. Eu não tenho compromisso com nenhum de vocês além dele. Eu tenho compromisso com vocês depois dele, Joaquim.
Depois que eu obedecer a Deus, eu posso te agradar. Em obediência, depois que eu obedecer a Deus, eu posso agradar. O Samuel não gostou, as irmãs cantam assim, ó. A glória é dele, o poder é dele, tudo é dele, é ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar para ele. Quem manda é ele. Ismael, você está aí? Eu ouvi o seu glória, rapaz. Amém, cara? Vamos para o céu? Vamos para o inferno? Não, inferno não. Por que muitas pessoas persistem, se esforçam por continuar caminhando para o inferno, se Deus preparou o céu para nós? Existe um plano de salvação, um plano de Deus para salvar a humanidade. O inferno não foi feito para os homens. Jesus falou que o inferno foi feito e preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus disse que o inferno foi feito para Satanás e não para nós. E o inferno foi criado no âmbito espiritual, no mundo espiritual, para comportar os demônios e não os crentes, o ser humano. Porque o Satanás e os seus demônios se rebelaram contra Deus, se levantaram contra Deus, e como se rebelaram no estado eterno, estão irremediavelmente perdidos, condenados ao inferno. O anjo que se rebelou voluntariamente contra Deus não tem mais perdão, não tem mais arrependimento, não é possível que ele se reconcilie mais, porque ele decidiu no estado eterno. Então Deus cria o inferno para ele e para os outros demônios, que não há mais possibilidade de redenção, se tornaram perversos, cruéis, malignos, e a sentença de condenação para eles é inevitável. Então Deus cria o inferno para comportar eles, não é para o homem. Só que além do inferno, no estado eterno só existe o céu. E como o céu é o lugar do justo, do crente, de quem crê e foi batizado, quem não crê é condenado e não pode ir para o céu. Então, para onde vai? Para o lugar que foi preparado para o diabo. Olha, você não quer Jesus? Você não quer salvação? Eu vou ser o Deus, eu vou ter que te enviar para lá. Você vai para o lugar onde Satanás está. Vamos para lá, não? Estou fora, né? Amém, irmã Andréia? A Andréia chega em casa, hoje foi muito duro, fez domingo. E fala, minha filha, primeiro Deus, depois você. Mas não é mais. Uma semana dormindo no sofá, eu durmo até no chão, mas tem que falar. Glória a Deus, né, irmã Bernadette? Glória a Deus pela mensagem ou para eu dormir no chão? Pastor João? Glória a Deus, não importa. Glória a Deus, Deus tem que ser glorificado. Vamos para o céu, vamos ver Jesus. Só entra no céu quem anda na luz. Dorival conhece assim, né? Só entra lavado, já também, no sangue de Jesus. Não entra pecado, não entra pecado. Só entra lavado no sangue. Cadê os lavados no sangue de Jesus essa noite?
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos para o céu, irmão. O céu é lindo. Nós falamos tanto do céu nesta manhã. O céu será um fluir constante do amor de Deus, da sua beleza, da sua perfeição. O céu será eternamente de gozo, de alegria. Lá no inferno, a misericórdia de Deus não alcança o inferno. A misericórdia de Deus alcança nós aqui na terra, enquanto aqui estamos. Lá no inferno estaremos fora do alcance da misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz assim: olha, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. O inferno é um lugar, pastor Josué, onde não adianta orar. Tem que orar aqui. Você quer orar? Vem amanhã aqui no ciclo de oração. Ora na sua casa. Vem na quarta-feira, nós oramos aqui todas as quartas-feiras, sextas. Quando chegar lá, irmão, não adianta orar, nem fervoroso. Eu vou falar em língua. Pode falar o que você quiser lá no inferno, vai falar mesmo. E a língua mais falada no inferno, sabe qual é, irmão? Ai, 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 ai. Vamos lá, meu irmão? Hã? O irmão falou assim: lá o chicote estrala, meu irmão. E Apocalipse tem um versículo que diz assim: se prepara que tem mais um ai que vem por aí. Eu vou terminar a palavra, irmão, porque já são 9 horas. Não adianta orar lá no inferno, Josué. O rico orou, aqui não tem conversa, não tem oração que seja atendida lá. Lá não tem retorno. Glória a Deus. E para encerrar, irmão, para a gente não avançar mais, Salmos capítulo 9, versículo 17. Para nós encerrarmos. Coloca no telão. Salmos 9 e 17. Salmos os ímpios vão para o inferno, serão lançados lá. Quem que vai lançar? Quem que lança o pecador lá, irmão? Sabe que vocês aprenderam aqui de manhã que quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que deu? Olha aqui, irmão, vem nos domínios de Deus, e de lá ele vai lançar para o inferno, para o céu e para o inferno. É Deus que manda, é Deus que lança. Os ímpios serão lançados no inferno, e com ele todas as nações que se esquecem de Deus, todas as pessoas que se esquecem. Irmão, esqueça do seu namorado, esqueça da sua namorada, Joaquim, esqueça do teu trabalho, esqueça de tudo. Legal, só não esqueça de Deus, porque quem esquece de Deus que a misericórdia de Deus nos alcance nesta noite uma vez mais. Glória a Deus. E que esta palavra, irmão, possa nos alertar, a mim e a você, para que nós façamos tudo o que for necessário
Não é possível, não, é o que for necessário para ir para o céu. É o céu o nosso lugar. Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Tem aviso aí, meu filho?